culpando pessoas. E aí, nós tocamos em um ponto muito importante, porque muita gente culpa outros pelas suas tristezas. Foi meu pai que me deixou, pastor. Foi meu pai que morreu, e agora eu culpo Deus. Foi minha mãe que foi embora. Alguém que abusou. Alguém que Deus não curou. Um casamento que acabou. Eu perdi tudo, estou zerado. A gente sempre tenta colocar a culpa em outras pessoas ou em circunstâncias. Nós aprendemos durante essas semanas de que as circunstâncias, pessoas, pressões terrenas e a ansiedade são os maiores ladrões de alegria. Circunstâncias roubam a nossa alegria. Eu estou bem e acontece algo que não estava esperando, uma circunstância que aparece que, sabe, do nada aconteceu, e aquilo rouba seu coração, rouba a sua alegria. Por quê? Porque você decidiu que aquilo era maior do que os motivos que você tem para se alegrar no Senhor. Irmãos, talvez você tenha passado por lutas essa semana, mas eu tenho certeza absoluta que você, ao fazer uma análise, ao fazer um check-in daquilo que Deus fez na sua semana, você vai encontrar muito mais motivos para se alegrar do que para viver uma vida de tristeza. Eu tenho certeza que você vai subir em uma plataforma como essa e vai dizer assim: Deus é bom, apesar de que aquilo não saiu desse jeito, a outra coisa não aconteceu, mas durante toda essa semana Ele também foi bom, Ele também me supriu, Ele também me alcançou, Ele trouxe pessoas para falar comigo. Nós temos motivos de alegria, alguém diga amém. Então a hora de aprender a ser feliz é a hora que eu estou enfrentando as dificuldades e eu posso olhar para as circunstâncias e dizer assim: isso não vai me parar, isso não vai me impedir de avançar. Nós ouvimos alguns testemunhos essa semana que foram maravilhosos, e eu quero em algum momento compartilhar com vocês durante essa palavra, e eu quero motivar você a encontrar alegria no Senhor nessa noite. Nós não estamos aqui, sabe, para fazer uma reunião apenas porque somos cristãos. Nós estamos aqui para adorar a Deus, entregar nosso louvor a Ele, entregar todo o nosso melhor a Ele, também sermos preparados pela palavra, porque a palavra aqui é algo que alimenta você não para o momento do culto, é para os momentos que você está fora desse ambiente, para que te fortaleça, para que você tenha critérios, tenha princípios. O que nós temos visto de muitos cristãos perdendo os princípios do Senhor. Por quê? Porque nós estamos normalizando coisas que a palavra diz que é pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: se você é um cristão de verdade, diga amém. Amém. Então, se a Bíblia diz que é pecado, pouco importa o que você acha, pouco importa o que a pessoa diz, pouco importa o que os outros estão falando. Ah, não é bem assim, eu não acho. O problema é seu se você não acha, porque se a Bíblia diz que é pecado, que nos afasta de Deus, então acabou o assunto. Obrigado, irmão, tem um crente aí. Porque é assim, a gente espera que Deus nos apoie em tudo que a gente quer fazer, mas é porque eu quero ser feliz, eu quero ter alegria nele, sempre nele. Eu estou fazendo isso porque eu quero encontrar a minha alegria, eu tomei essa decisão porque eu quero ser feliz, mas não é assim. Ele está dizendo: olhe para mim, alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, sua alegria está nele. Neemias capítulo 7, ele vai dizer assim: alegrem-se no Senhor. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de alegria. Comam, bebam, se alegrem, repartam com os que não têm nada, porque hoje é um dia que o Senhor preparou para que nós estejamos alegres. Deixa a tristeza de lado. Há motivos para se entristecer? Claro que há, mas há muito mais motivos para viver uma vida alegre. Há muito mais motivos para isso. Então, durante todo esse mês nós falamos sobre a história do homem que escreve essa carta. A carta de Paulo aos Filipenses é poderosíssima. Por quê? Porque do capítulo 16 de Atos, ele conta a experiência que ele tem nesse ambiente, na igreja, na cidade de Filipos, uma cidade totalmente dominada pelo Império Romano. Os generais aposentados iam morar naquele lugar, então lá só tinha gente que seguia César, que adorava Roma. Paulo vai nesse ambiente, qualquer um evitaria. A gente quer pregar para pessoas que digam sim para o Evangelho, não é verdade? Eu quero falar de Jesus para aquela pessoa que está interessada, mas Paulo vai para quem não está interessado, e ele se dedica a isso. No capítulo 16 de Atos, você pode ler essa parte, e aí, a vida de Paulo é um impacto para nós.
Por quê? Porque toda vez que nós ouvimos falar sobre cristãos, sobre igreja, sobre evangelho, nós sempre, a grande maioria, vem para Jesus porque está passando por uma luta e encontra uma pessoa abençoada, convertida, que diz assim: Jesus pode mudar a sua história. Não você, mas quem conhece alguém que veio para Jesus porque uma pessoa diz: Ele pode mudar a sua história? Deixa eu ver. Ele pode mudar, é claro. Nós ouvimos, Ele pode mudar a sua história. Então a gente vem para cá, muitas vezes, com uma mentalidade de que Jesus está aqui para resolver os nossos problemas. Ao contrário, Ele já resolveu. Ele já resolveu. Quando Ele morreu na cruz, antes mesmo de você existir, antes mesmo de você o aceitá-lo, de forma prévia, Jesus te protegeu para que você chegasse a esse momento e pudesse aceitá-lo. Então aquela pessoa te leva lá no altar, numa igreja, num dia simples, num culto normal, num culto onde tem poucas pessoas, e você vai lá e se entrega a Ele, a sua vida é mudada, é transformada, e você diz: uau, eu encontrei a alegria, é isso, encontrei alguém que satisfaz aquilo que eu precisava, que mudou a minha história. E a gente pensa que a vida cristã é baseada naquilo que Cristo pode fazer por nós, mas não é. A vida cristã, quando eu o aceito, Cristo faz tudo de uma forma instantânea. Ele já fez, o sacrifício já foi feito, você já recebe tudo isso. Agora, a maturidade da salvação e da vida cristã, ela vai acontecendo um pouco, mas deixa eu te dizer, Cristo já preparou todas as coisas para mim e para você. Está tudo preparado para que a gente avance, para que a gente se amadureça, para que a gente tenha uma constância. A gente não pode viver assim, a gente tem que viver indo para o alto sempre, buscando o Senhor, crescendo, adorando a Ele. Sabe, encontrar pessoas que dizem assim, hoje em dia, como o Jean disse aqui, eu tive uma experiência lá no meu quarto, não tinha pastor, não tinha missionário, não tinha líder de célula, ele e Deus. É assim que Deus espera um relacionamento com a gente. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos de verdade. Nós somos de verdade. Na igreja a gente fecha uma roupa, a gente senta e parece que todo mundo é crente. Mas a palavra diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele está preso. É uma prisão terrível. A vida de Paulo é um grande ensinamento. Ele aceita Jesus, e aí, quando aceita Cristo, a vida dele, que era perseguir, que tinha cartas para qualquer lugar, agora ele passa a ser perseguido. Veja, a vida de Paulo não melhora de forma física, de forma acessível, ele perde os acessos que ele tinha, agora ele é perseguido. Sabe, irmãos, nós estamos acostumando com o evangelho que resolve as nossas crises, mas na verdade o evangelho é para que eu e você, tocados por Cristo, possamos tocar na vida das pessoas. Você foi chamado para resolver problemas. Vou falar de novo. Eu espero que você anime um pouco. Pergunta aí para quem está do seu lado: está animado, irmã? Fala assim: você precisa ajudar o pastor. Pô, sobe essa musiquinha para mim, meu irmão, que eu não estou ouvindo aqui, ó. Você tem que animar, irmão. Você tem que animar. Qual é o motivo da sua alegria? Está lá. Alegre-se sempre no Senhor. O apóstolo Paulo, a vida dele não se resolve, piora. Ele vai ensinar para nós um evangelho de renúncia. Um evangelho que decide pagar o preço. Eu sou livre, Ele me libertou, glória a Deus. Agora vamos, porque você vai ser usado para libertar outros. Você vai fazer renúncias agora, para que outros possam viver. Você vai tocar outras gerações. Esse é o chamado de Deus para nós. Sabe, os maiores testemunhos são gerados em pessoas que abriram seu coração para servir a outras pessoas. Eu tenho pavor, porque eu sou desse tempo, que as pessoas vinham no altar, falam assim: glória a Deus, pastor, quero dar um testemunho aqui, dizer assim, que eu estava lá com uma causa na justiça, e Deus lhe livrou da prisão. Que Deus é esse, irmão? Quer dizer que você estava lá para ser punido, ou ser condenado, e Deus tirou, sumiu? Não. Deus vai libertar cada um de nós dos nossos pecados, mas a consequência é nossa. Então a maioria de nós quer que Deus resolva o quê? A consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Resolva aí, Deus. O Senhor não perdoou os meus pecados? Claro que Ele perdoou, mas as consequências dos nossos atos ainda continuam comigo e com você. Então o apóstolo Paulo agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e abrir mão da sua vida, de coisas poderosas, para quê? Para servir outras pessoas. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos crescer nisso. Se está ruim para você, imagina para o apóstolo Paulo. Ele era cidadão romano. Se você ler
os livros, as cartas. Ele era cidadão romano. O que é isso? Cidadão romano. Cidadão romano, eu falei hoje de manhã, tem uma ovelha nossa aqui que está indo embora para os Estados Unidos, e eu falei, e ela estava bem aqui na frente, eu falei assim, é mais ou menos como o teu green card, aquele cartão que você pode entrar nos Estados Unidos a hora que você quiser, ninguém barra, é só você chegar na alfândega e pum, mostrou, entrou. Era mais ou menos isso. Um cidadão romano tinha direitos que nenhum outro tinha. Jesus comenta sobre isso. Jesus diz assim, olha, quando alguém te pedir para andar com ele 1 milha, vai 2, do que ele está falando? É exatamente disso. Quando alguém te der um tapa na face esquerda ou na direita, dá outra também. Ele está falando sobre esses direitos, que muitas vezes nós não queremos aceitar na vida de outras pessoas, mas ele está dizendo, um cidadão romano, que tinha essa carteirinha, podia chegar em alguém e falar assim, viu, eu estou cansado, carrega a minha mala, e o judeu, ou qualquer outro cidadão que estivesse ali, que não fosse cidadão romano, tinha que carregar. Então ele está falando de muitos privilégios, ele está falando de uma abertura que a maioria de nós nunca terá, só na eternidade nós teremos isso. Então ele está falando, olha só o que está acontecendo, ele está perdendo tudo, e quando ele aceita Cristo, não melhora, só piora. Depois de começar a pregar e fazer viagens, ele é preso, passa 4 anos preso, 2 anos em Cesareia de Filipe, 2 anos, sem condenação, sem o julgamento. Então ele fala, viu, vocês me prenderam aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou cidadão romano. Todo mundo fica assustado, fala assim, ele é cidadão romano, nós não podia ter feito isso, vamos libertar ele antes que ele, e aí eles tentam libertar, ele fala assim, ó, vai, mas não fica mais perturbando ele. Ele fala assim, não, agora eu não quero mais ser liberto, agora eu quero ir para Roma. E ele apela para César, porque um cidadão romano poderia apelar para o imperador sobre qualquer causa. Pensa aí num problema que você tem lá, a vizinha que coloca o lixo na sua lixeira, você podia ir para o imperador e falar assim, mata ela por favor, porque eu estou me tormentando, corta o pescoço dela. Você podia ir lá, fazer tudo isso. Paulo tinha abertura para tudo isso, ele era cidadão romano, e ele fala assim, eu quero ir para Roma, porque eu vou falar com o imperador, e ele vai, e parece que agora as coisas começam a melhorar, porque colocam ele num barco, ele entra no barco, e ele está lá no barco, o barquinho está indo, nunca tem furacão. Irmão, abre aí o Google e digita assim, furacão em Israel. Ô irmão, o Daimon vai digitar mesmo, irmão. Obrigado, Daimon, você é uma ovelha fiel mesmo. Não tem furacão, mas naquele tempo Paulo pegou o barco, não aparece o maldito do furacão, e o furacão começa a vir onda tal, e o barco nunca afunda barco naquele lugar. Sabe o que acontece? O barco que Paulo está afundou, todo mundo ali está ali, vai se perdendo. Como é que a gente se salva? Ele agarra num pedaço de madeira e consegue chegar numa praia. Ele chega na praia e fala assim, ufa, me salvei. Então ele está com frio, vai fazer uma fogueira, pega um pouco de mato, de galho, e quando ele pega um galho, vem uma cobra no meio dos galhos e pum, pica ele. Todo mundo que olha fala, vai morrer, porque é uma víbora venenosa. Ele chacoalha assim, joga a víbora no fogo e não acontece nada, e você fala assim, meu Deus, esse homem está passando por muita luta. E aí ele fica um tempo nessa ilha, e daqui a pouco levam ele para Roma. Quando chega em Roma, ele cai na mão do imperador Nero, um homem terrível, louco, doente. E Nero fala assim, coloca ele na minha mão, porque eu quero tratar diretamente com ele. Então o apóstolo Paulo é alguém que poderia dizer assim, eu tenho todos os motivos para não me alegrar, mas ele escreve uma carta. Ele ficou 2 anos em Cesareia, agora vai ficar 2 anos em Roma preso, sem nenhuma sentença. Ele poderia ter todos os motivos para dizer, tudo que eu estou passando roubou minha alegria. Mas quando ele vai escrever uma carta, ele começa a carta aos Filipenses, falando, há uma alegria escondida na vida com Deus. Há uma alegria que só aqueles que acessam o lugar de Cristo conseguem avançar. Essa alegria, ela não vem pelas coisas, ela não vem pela comida, ela não vem pelas viagens, ela não vem pelas coisas que eu compro, nada disso. Essa alegria vem quando eu estou num lugar sozinho, só eu e Ele, eu oro e Ele me completa, Ele toca a minha vida. Ele está dizendo, existe uma alegria que em qualquer circunstância você pode acessar. E Ele vai nos ensinando. Ele vai falando sobre coisas que eu e você precisamos viver, experimentar para ter essa alegria. Escolhas para sermos alegres. Escolhas para nos fazer mais fortes, mais resilientes. Para nos fazer lembrar de que Deus
pode fazer com que qualquer coisa contribua para o nosso bem. Então, quando o apóstolo Paulo está dentro dessa prisão, ele se lembra que Jesus, Deus, pode transformar tudo o que acontece conosco, as circunstâncias, para o nosso bem. E aí ele, nesse tempo, dessa mesma época, ele escreve uma carta aos Romanos, Romanos 28, 28, e ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando nós lemos esse versículo, nós sempre o lemos, sempre fizemos declarações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na maioria das vezes que nós lemos esses versículos, parece que a gente está falando que as coisas que acontecem são boas e vão cooperar, mas ele está dizendo não boas, ele está dizendo que todas as coisas que acontecem vão contribuir para o bem. Então, olhando para esse versículo, hoje, como cristãos, talvez esse seja o versículo da Bíblia mais difícil de praticar, o versículo da Bíblia mais difícil de viver, de vivenciar. Nós gostamos de decorar versículos, de recitar versículos, como que se aqueles versículos pudessem nos fortalecer, e eles podem mesmo, mas eu preciso decidir viver essa experiência que eu tenho com Deus. Então nós sabemos que o Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, em uma experiência que eu estou vivendo, em um momento difícil que eu estou passando, esse salmo tem que me sustentar, para que eu não tome decisões precipitadas. Quem está entendendo isso aqui? A palavra de Deus não serve como um amuleto, ela não vai tirar as circunstâncias, mas ela serve para que no meio das circunstâncias, você se lembre delas e possa usar como um firme fundamento para não errar. A maioria das pessoas gasta 5 minutos, muitas vezes, para cometer um erro grave, na ansiedade de tomar decisões, que vão durar 5 anos para se resolver. Paulo está dizendo: se você quer praticar isso, aprenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nem todas as coisas são boas. Nem todas as coisas que acontecem conosco são boas. E por que esse versículo, então, é um dos versículos mais difíceis? Por quê? Porque a gente não acredita neles. A gente não vive verdadeiramente como se isso fosse uma verdade. O verso não está dizendo que as coisas acontecem que são boas, não é boa, e isso confunde a gente. Se tudo que acontecesse fosse bom e cooperasse, a gente dizia: eu entendi. Mas sabe o que acontece? Há uma confusão em nós, porque as coisas que acontecem na maioria das vezes não são boas, e isso nos confunde. Olha aqui, eu sirvo a Deus, olha aqui, eu sou dizimista, olha, eu vivo uma vida santificada, eu tenho princípios nos meus relacionamentos, eu sou um homem, uma mulher que segue a Jesus Cristo, e olha o que está me acontecendo, é exatamente sobre isso. Ele está dizendo, todas as coisas cooperam, mas ele não está dizendo que as coisas boas apenas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. As coisas não são assim. Então qual é a dificuldade? A dificuldade é que na hora que as coisas estão acontecendo, na hora que as coisas apertam de verdade, a gente tende a não seguir um ensinamento bíblico. O texto nos ensina sobre isso. O bem de que Paulo está falando ali, não é o que acontece conosco. O bem do que ele está falando é o que Deus transforma nas coisas boas. Então, saber esperar, saber compreender as estações da sua vida, saber perceber os momentos que você está vivendo, para não voltar a experimentar do amargo do pecado, para não voltar a experimentar da amargura, das coisas que são difíceis de aceitar como uma vida cristã, para não voltar a viver a tristeza de viver longe de Cristo. Eu preciso aprender que Deus pode transformar o mal que acontece na minha vida em bem. Como? Quando eu decido me alegrar, independente das circunstâncias. Sabe, irmãos, nesse tempo, lendo esse texto, eu li hoje de manhã, li hoje aqui na igreja, eu tenho sido tocado por esse versículo, desde das coisas que nos aconteceram. Esse texto é o texto que mais tem falado comigo. Se alegre, encontre alegria em mim, encontre alegria na minha vida, encontre alegria na minha presença, venha aos meus pés. Sabe, ter essa convicção é que faz a gente se levantar do pior momento para experimentar a mão de Deus nos abençoando. Agora, sabe qual que é o problema disso? A gente tem dificuldade de esperar.
A gente tem dificuldade de esperar. A gente não tem paciência para que Deus aponte um caminho. O que aconteceu com José, quando ele recebe um sonho? Então agora ele tem um sonho que Deus deu a ele. Isso é maravilhoso, um sonho bom. Mas o que acontece com ele não é bom. Os irmãos vendem ele. Sabe, nós naturalizamos isso, irmãos. Quantos aqui tem irmãos e irmãs? Pensa um irmão seu vender você. Você deu risada por quê, Jéssica? Ele já quis vender você, Jéssica? O Jefferson não duvida não que ele não quis vender você. Olha só, pensa em alguém dizer assim, mas não é vender para uma situação, não, é vender para algo terrível. Primeiro jogaram ele no buraco para ele morrer, ele não morre, decidem vender. Essas coisas são boas? Não são. Ele é levado embora da sua família aos 14, 15 anos, ele foi retirado. Ele vai voltar já adulto, para voltar a ver seu pai, a ver seus irmãos. Foi retirado tudo. Você acha que isso foi bom? Não foi. E nós encontramos muitos nas nossas juventude, muitos jovens, muitos adolescentes, jovens adultos, que falam, é por causa disso que me aconteceu, por isso que eu sou assim, é porque do que fizeram comigo, por isso. Não, olhe para a Bíblia, olhe os exemplos bíblicos. José poderia se tornar um egípcio, ele poderia adquirir a cultura daquele país e viver como um egípcio, mas ele falou assim, não, eu não quero me associar a isso, eu vou me separar de todas as coisas que possam me contaminar. Então Deus vai cumprindo no processo dele. Nada que acontece com ele no Egito é bom, até o dia que ele interpreta o sonho de Faraó. E isso é uma coisa importante, porque quando eu tenho um sonho, você também tem, amém? Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Sonhos não são ruins. Fazer com que o sonho se torne a nossa motivação para a vida é que é o errado. Eu vivo para conquistar aquele sonho, para realizar aquilo, não, isso é errado. Eu vivo para servir ao Senhor, e Ele visualiza aquilo que tem, e Ele diz, eu tenho sonhos melhores e maiores, os meus planos são melhores e maiores. Agora entenda, quando José se coloca, apesar de que ele tivesse um sonho, apesar de que o sonho dele o colocasse em uma posição, ele fala, mesmo assim, tem alguém que teve um sonho, eu vou me colocar debaixo desse sonho, fazer com que esse sonho dessa pessoa possa se realizar. Ao se colocar debaixo de um princípio, Deus então fala, porque você se colocou debaixo desse princípio, eu posso realizar o seu sonho. Então é assim que Deus faz. Mas o que nós fazemos? Vivemos uma vida egoísta, tentando conquistar a alegria da nossa maneira, tentando ser alegre e não fazer ninguém alegre. Os maiores problemas no casamento hoje, que nós encontramos, é exatamente isso. As pessoas casam para ser feliz. Na verdade, você devia casar para fazer sua esposa, seu esposo feliz, e aí viveríamos plenamente, sim ou não? Então, o que acontece nem sempre é bom. Agora, o problema é que quando as coisas ruins acontecem, a má notícia chega, a gente não sabe se comportar como um cristão. Agora, eu vou dizer que um filho morrer é bom? Eu vou dizer para você que uma doença em uma criança incurável é algo bom? Que viver em uma cadeira de roda depois de um acidente de moto é algo bom? Não é? O fim de um casamento, uma traição, a falência, isso não é bom, é péssimo, não é bom, é péssimo. A verdade é que Deus vai usar para nos preparar para as próximas fases de nossas vidas, aquilo que está acontecendo hoje. As coisas que nos acontecem hoje, se nós tivéssemos uma visão daquilo que Deus está preparando no futuro, nós veríamos exatamente o texto que nós temos, as coisas cooperam, seja boas, sejam ruins, cooperam. Eu estive pensando, e essa semana, escrevendo sobre essa palavra, eu descobri que alguns eventos que acontecem em nossas vidas, circunstâncias, um momento muito difícil, algo que era impensável, eles transformam a nossa vida, impactam a nossa vida, e não dá mais para viver, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, não dá mais para viver como vivíamos antes, sabe? Talvez é uma parte que deixou de existir, talvez é algo que você perdeu e agora não tem mais, uma condição financeira, um relacionamento que acabou, e não tem mais como viver daquela maneira, e a vida é assim. Em algumas estações a gente tem que cair em si e dizer, não dá mais para que eu queira viver daquela maneira, eu não posso mais atuar desse jeito.
Sabe, muitos dos homens se perdem, por quê? Porque a gente pensa que a mentalidade imatura da vida de solteiro vai casar ou encaixar na vida como casal, não vai. Então nós precisamos encontrar a maturidade sobre esse aspecto, e Deus está buscando em mim e em você, dizendo, existem áreas e momentos na sua história, que mudou quem você é, só você ainda não percebeu, e tenta continuar vivendo daquela maneira, aquela estação que você viveu já passou, não tem mais como viver daquele jeito. Então nós encontramos algo muito poderoso, por quê? Porque Deus vai nos dar, através dessas circunstâncias, testemunhos, para mudar a vida de outras pessoas. Se você olhar a situação que está acontecendo hoje, como um propósito de Deus para a sua vida, pastor, mas é muito ruim. As coisas que acontecem não são boas, e não são todas ruins, e também não são todas boas. As coisas que acontecem vão cooperar, na medida que eu tiver olhos maduros, uma mente madura, para enfrentar aquilo. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, é que existem momentos, que mudam a nossa história. Depois que isso acontece, não tem mais jeito. Essa semana, alguns dias, nós temos conversado com algumas pessoas, que passaram pela experiência, de estar encarcerados, como o apóstolo Paulo. Paulo está preso, uma vida toda pela frente, uma intelectualidade, uma sabedoria, e preso, limitado. E aí, conversando com essas pessoas, eles entraram nesse tipo de circunstância de estar encarcerado, por quê? Porque tinham uma vida longe de Cristo. A vida distante do Senhor, fora dos princípios, vai te levar a prisões, sejam prisões de cárcere, sejam prisões emocionais, sejam prisões financeiras, que você não consegue sair do buraco financeiro. Hoje nós vivemos uma vida de status, muita gente parece que tem muita coisa, mas não tem nada. Muita gente põe muitas imagens de muitos lugares que parecem assim, a aparência de que tem muita coisa financeira, muita coisa material, mas na verdade vive uma vida de aparência. Por quê? Porque hoje a vida que importa é o que eu mostro que eu tenho, não o que eu tenho de verdade. Então, quando essas coisas acontecem, nós se lembramos desses testemunhos. Um homem compartilhando diz assim: eu entrei nessa vida e ela me levou para a cadeia. Essa vida de crime me levou para a prisão, mas lá dentro eu encontrei Jesus. Irmão, alguém quer ir para a cadeia aqui hoje? Mas até na cadeia, Deus pode transformar o mal em... Mas é bom ir para a cadeia? Não. É bom ficar preso 3, 4, 5 anos? Não, não é bom. Mas se eu lá dentro encontrar a Jesus, eu encontrar a alegria. Pastor Samir estava comentando comigo aqui, de umas experiências de pessoas que também passaram por isso, do quanto eles queriam ler a Bíblia, do quanto eles queriam ter oração, do quanto eles queriam compartilhar da palavra. Irmãos, se fosse na rua, se fosse em qualquer outra circunstância, não fariam, mas porque estavam lá, Deus preparou, guardou a vida desses homens dentro do cárcere, para que hoje eles se transformassem em um grande testemunho. Alguém pode ouvir e dizer assim: eu nunca quero participar disso, eu nunca, mas sabe, se algum dia acontecer algo na sua vida que impacte a sua história de verdade, saiba, a partir daquele dia você nunca mais pode viver como vivia antes. Tudo depende de como nós vamos viver, mas Deus ainda está trabalhando para aquilo que nós estamos vivendo. Não importa o que esteja acontecendo hoje, encontre alegria no Senhor. Isso que você está vivendo vai cooperar para o bem. Deixa Deus ir trabalhando. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quero que saibam que aquele que começou a boa obra na sua vida, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós ligamos a nossa fé. Eu sou do tempo que as pessoas falavam assim: ah, fulano é meu pai espiritual, é meu pai isso, aquilo, legal, isso é maravilhoso, mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi essa pessoa, foi Cristo. Essa pessoa apenas falou de Jesus, mas quem começou a boa obra na sua vida foi Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, não importa onde você esteja, não importa o tipo de situação que você esteja passando, se você olhar com os olhos certos, você vai perceber que aquele que começou a boa obra na sua vida, quem? Cristo, Ele é fiel para completá-la. E isso é importante para nós, isso é necessário. Por quê? Porque talvez vai passar alguns anos que você vai enfrentando, mas não acontece aquilo logo. Deus não transformou ainda esse mal em bem, Deus ainda não fez essa mudança. Ok, aguarde, permaneça nos princípios, permaneça nos mandamentos, e Deus vai fazer. Há uma história que nós sempre falávamos, e você talvez já tenha dito: fulano chegou no fundo do poço. Já ouviu essa expressão em alguma vez?
fulano chegou no fundo do poço. E durante muito tempo eu comecei a pensar, porque quando eu era criança tinha poço. A maioria dos jovens aqui não sabe, mas a água, você baixava lá um balde e pegava a água e subia, a água vinha limpinha, era um poço muito limpo. Então durante a minha infância nós tínhamos água na torneira, tudo, mas também tinha o poço, e parecia que a água do poço era uma água mais pura, tal. Então entenda isso, às vezes o poço ele diminuía a água, porque dava uma desbarranqueadinha, então tinha que entrar lá no poço para poder tirar aquele barro. E muitas vezes eu me lembro de que eu pedia, deixa eu ir lá no fundo, porque era muito fundo, e às vezes eu descia naquele baldinho assim, porque eu era tipo peso pena, entendeu? Dava para descer lá e não ia ter trabalho nenhum para subir, então eu descia naquele baldinho, e eu chegava no fundo do poço, eu olhava e falava assim, meu Deus, como é que eu saio daqui? Mas aí eu me lembrava que aquele poço, em algum tempo ele ia encher de água, e aí, para mim alcançar o topo daquele poço, da água, onde a água não dava mais pé, seria muito mais difícil. Então o melhor lugar para quem está no fundo do poço é o fundo. Por quê? Porque Deus vai usar esse momento que você está experimentando, que você pensa, cheguei no fundo do poço. Bom, é o melhor lugar para se estar quando você está num poço, porque se você ficar no meio ali, pode ser que você nem saiba nadar e acabe morrendo. Pode ser que você gaste todas essas energias tentando se agarrar em circunstâncias nas paredes. Eu vou sair daqui, eu consigo, eu dou conta disso, e você gaste toda a sua energia e acabe perecendo. Então, às vezes, o melhor lugar para se estar é no fundo do poço. É como a gente começa a orar, Senhor, eu estou só descendo, estou descendo, e Deus fala, continua filho, continua filha. Não Deus, você não está entendendo, acho que só, eu estou orando em outra língua, eu estou falando que eu estou caindo, eu estou descendo para o fundo do poço, me ajuda. Ele fala assim, continua, continua, porque talvez no pior momento eu consigo te levantar. Você pode chegar lá no fundo e tirar um impulso, não uma estratégia, não uma grande ideia, não uma solução que já se mostrou um fracasso antes, algo que já se mostrou tão fraco antes, não melhorou depois do tempo, e a gente volta a cometer as mesmas falhas, os mesmos erros, e Deus está falando, chega no fundo do poço, eu te ajudarei a pegar um impulso e sair desse lugar. Então às vezes o fundo do poço não é o pior lugar, Deus vai te tirar de lá, para ocupar o melhor lugar na sua história. Na vida do crente, as batalhas, as crises, os problemas que nós passamos, vão acabar se transformando em algum momento, em uma história de vitória e de alegria. Sabe, hoje de manhã, a Cruz estava aqui de manhã, né? Jéssica Cruz estava no culto da manhã, domingo passado ela veio aqui pela primeira vez, e aí já veio na semana da profética, estava aqui, sabe irmãos, nós acompanhamos essa menina, essa moça, e podemos dizer que, em algum momento ela chegou no fundo do poço, e quando parecia que os diagnósticos nunca iriam aparecer, ela reagiu, Deus começou a agir, e hoje ela está aí, sabe, vivendo uma vida normal, mas há 3 meses atrás, 2 meses atrás, parecia que era o fim, as notícias eram terríveis, e nós continuávamos orando e declarando, vai se tornar num grande testemunho. Decida se alegrar, em meio às lutas, Deus vai fazer você se levantar, para dar o seu maior testemunho. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente tem a tendência de se esconder, a gente fala assim, eu nunca vou contar aquilo, porque se eu contar, todo mundo vai saber quem eu era, e daí? Porque era o que você era, não é o que você é hoje. O problema é que a gente esconde os testemunhos daquilo que Deus mudou, e a gente quer contar só a parte bonita. Então eu não vinha na igreja, eu estava aí pelo mundo. O que você fazia no mundo? Qual eram as suas atitudes no mundo? Quais eram os seus comportamentos? Porque a gente sabe como é o comportamento do mundo, sim ou não? A gente sabe. Então quando uma pessoa fala, que eu estava vivendo no mundo, estava bebendo, se prostituindo, adulterando, pecando, se drogando, nós sabemos tudo isso. Então qual o problema de falar, eu estava no mundo, eu vivia dessa maneira, mas Cristo começou uma boa obra na minha vida, eu estou sendo transformado pela ação dele na minha vida. Qual é o problema disso? Que eu tenho vergonha era quando você não tinha o seu libertador, aquele que te salvou, te resgatou. Agora, quando você está pensando, o que vão pensar de mim? Não importa, o que ele pensa é o que importa. Ele nos amou, ele nos amou. Será que nós somos capazes de, quando as coisas ficarem difíceis, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de agir como o povo lá de fora,
a gente começar a agir como cristão de verdade, sabe? Paulo está dizendo, eu queria pregar em Roma, mas agora eu estou numa prisão. Eu queria pregar, eu queria falar a milhares e milhares, eu queria continuar minhas viagens, mas agora eu estou preso. Ele podia reclamar, dizer, Deus, abre a porta que nem o senhor fez lá em Jerusalém, abre as portas para que eu possa também sair. Mas não, lá dentro, ele teve uma atitude diferente. Será que a gente pode começar a ter uma atitude diferente quando as coisas não saírem do jeito que a gente imaginava? Será que a gente pode continuar, sabe, a mudar a nossa postura, quando alguém falar algo que a gente não se sente tão confortável, mas que aquilo é para o nosso bem, e a gente aceitar aquilo como verdade? Será que quando todo mundo disser, ó, piorou, as coisas estão ficando ruins, a gente juntar as mãos? Eu sempre penso nisso, e fazer assim, sabe quando alguém faz assim, né? O que significa isso? O que significa? É uma linguagem universal. O que significa? Quando a pessoa baixa a cabecinha, o ombro, você fala, é uma linguagem universal, desanimado. Mas quando alguém fala, viu, está vindo isso, tem um exército vindo contra você, tem uma situação terrível vindo contra o Brasil, uma condição econômica, você fala, deixa vir, porque é uma oportunidade que Deus está dando para a gente aparecer. Pode vir, bate as suas mãozinhas e fala, pode vir, é uma oportunidade. Dessa situação, Deus vai me levantar para um grande testemunho, e eu preciso de alguém que creia aqui de verdade. Eu preciso de alguém que acredite. Eu não vou me dobrar às circunstâncias, eu não vou me dobrar. Tiago vai dizer assim, ninguém quando ser tentado, diga, sou tentado pelo Senhor. Somos tentados pelas nossas próprias vontades, concupiscências, essa palavra ruim, difícil, mas que quer dizer vontade. Então quando a gente é tentado por aquilo, a consequência disso é nossa. Eu deixo de ser feliz, deixo de experimentar, e deixo de poder dizer, está difícil, parece impossível. Paulo disse assim, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Está difícil, pastor, aconteceu isso, está difícil, irmão, está difícil, bate a mãozinha e fala, Deus tem um plano. Se você é um homem, uma mulher de princípios, se você é um homem, uma mulher de Deus, Deus tem um plano, Ele não te deixará, nem te abandonará. Ele começou e é fiel para completar a obra na sua vida. Bate a sua mão aí, irmão, bate a sua mão e fala, pode vir. Isso, é isso aí, pode vir. O preço do leite, a carne, não tem problema. O IOF, subiu o IOF, não é? O IOF, cadê a Bruna? Que trabalha no banco. Subiu o IOF, agora ficou mais caro. Não tem problema. Deus vai nos sustentar. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Paulo, ao invés de reclamar, ele diz assim, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Eu preciso de alguém que grite aí, na minha maior luta Deus tem um plano, no meu maior problema Deus tem um plano. Eu preciso de alguém que creia e possa dizer, pode parecer impossível, mas eu vou juntar minhas mãozinhas, vou bater assim e dizer, Deus tem um plano na minha história, Deus não vai me deixar. E é assim que a gente vive em alegria, porque alguém olha para nós e fala, você está maluco? Olha o problema que você está passando, olha a luta que você está vivendo. Deus tem um plano, Ele vai transformar tudo isso em bênção. As coisas ruins, as coisas boas, todas as coisas. O maior testemunho vem dos piores momentos que você já enfrentou. Eu creio nisso. Está difícil, está impossível, dê um glória e fala, Deus tem um plano. Deus tem um plano. O maior testemunho de Paulo, ele podia dizer, que droga, eu queria pregar, que coisa, Deus, você não conhece meu coração, eu queria pregar, e ele está lá, dentro da cadeia, e lá de dentro da cadeia ele escreve, Vanderlei, seja feliz, seja alegre, se alegre-se, e aí ele está lá, bom, acabou, aqui dentro, vou morrer, não sei. Ele fala isso na carta. Ele fala, não sei se vou morrer, não sei se vou sair, mas seja isso ou seja outro, o que importa é que o reino. E aí, ele fala, já que eu não estou fazendo nada, vou escrever uma carta, e ele escreve. Capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim, na carta de Filipenses, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, isso aqui é uma declaração, é um poema. Olha só, ele não está dizendo, vocês estão sabendo o que está acontecendo comigo? Fui preso injustamente, comida que é ruim. Você sabe como é que é a comida lá na prisão que Paulo estava? Sabe como é que é ou não?
Por que não sabe? Porque ele não escreveu. Você sabe se ele passava fome lá? Ele não escreveu. Você sabe se tinha água para tomar banho? Se tinha cama para dormir? Sabe ou não? Não sabe por quê? Porque ele não escreveu. Agora olha o que ele escreveu. Quero que saiba, irmão. Conta, Paulo. Como é que é aí a cadeia? O que acontece aí? Quando dá uma rebelião, como é que é? Conta pra gente. Ele fala assim, não. Deixa eu escrever. Eu quero que saibam que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu? Prisão, açoites, naufrágio, cobra, Nero, cadeia, tudo isso. Meu Deus, Paulo, como é que você está? Ele fala, tudo isso não me parou, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado do quê? Irmãos, conta o seu testemunho, deixa as pessoas saberem o que você tem passado, deixa eles conhecerem o Deus que você serve, que te sustenta no dia bom, no dia mau. Deixa eles saberem disso, o que aconteceu, qual é o resultado de tudo que eu estou passando. Quer saber o que aconteceu? Tem se tornado motivação para outras pessoas, se tornou evidente a guarda do palácio, se tornou evidente para que todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo. Eu estou na prisão por causa de Cristo, e o que tem me acontecido, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. 14, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais, vamos ver como é que está ali? Qual que é essa versão aí? Põe NVI para nós, essa eu acho que é a revista atualizada, né? NVI para nós aí, consegue? Olha lá. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com mais ousadia e destemor. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Conta a sua história. Conta o que Deus transformou. E as pessoas que vão te ouvir vão dizer assim, se ele passou por tudo isso, meu Deus, e continua ali, e continua alegre, então eu também preciso me levantar do meu pior momento, para Deus escrever uma parte da minha vida poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa, o que eu e você estamos passando, não é o último capítulo da nossa história, Deus ainda está escrevendo a sua história. Agora deixa eu dizer uma coisa muito séria, alguns de nós, já está escrevendo uma história ruim, há tempo demais. Não é só um testemunho de mudança, é um testemunho de uma não mudança, uma não transformação, uma não avanço, não estou avançando. Sabe, irmãos, um crente triste, ele é uma falsa propaganda do Evangelho. Quando a gente não vive uma vida plena de alegria, de sucesso, de avanço, irmãos, nós não corremos a carreira da prosperidade, amém? Nós não corremos atrás disso, mas Deus prometeu suprir e nos abençoar em todos os caminhos. Busque o reino e a justiça, e as demais coisas eu acrescento. É claro que Ele não está falando só de dinheiro, é claro que Ele não está falando só de provisão, mas na maioria das vezes é sobre isso que nós estamos vivenciando. Então às vezes o nosso testemunho é um testemunho de uma dor, de uma frustração, de uma falta de validação ministerial há muito tempo. Sabe, Deus não fez a gente para passar por isso durante muito tempo. É uma história de transformação, aconteceu, e aí eu conto, Deus mudou, o que era para ser mal, Deus transformou em bem. Agora, quando é que isso muda? Quando a minha maneira de enxergar muda. Quando eu tiro o vitimismo, quando eu paro de querer fugir das coisas, quando eu assumo a minha responsabilidade e paro de culpar pessoas, lugares e circunstâncias por aquilo que eu estou experimentando e que não é a primeira vez. Eu não quero desafiar você a nada, mas talvez você esteja no 2º, 3º, 4º casamento, talvez você esteja no 5º, 6º, 7º empresa, talvez você esteja pela 15ª vez enterrado em dívidas. Irmão, isso não é natural. Quem está entendendo? Não é natural. Por quê? Porque o natural era aprender e dizer assim, eu não quero mais isso. Alguém aqui já tomou algo que era considerado tipo um veneno? Sabe assim, tomou, meu Deus, você não pode tomar. Eu lembro do meu pai, uma vez ele estava com uma dor de estômago, e minha mãe estava no telefone com um dos filhos, alguma pessoa, e ele falou assim, minha mãe no telefone, mulher no telefone, sabe como é que é, né, irmão? Porque mulher faz 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Mas às vezes erra. E minha mãe falou assim, meu pai falou, eu estou com dor de estômago, e lá
no norte toma muito leite de magnésia. Quem lembra disso aqui? Aquele vidrinho branco com a tampa azul, né? Então eu tomava leite de magnésia para acalmar o estômago. E minha mãe falou assim: está lá no armário, perto dos copos. E o meu pai foi lá, olhou o vidrinho lá, leite de magnésia, branco com a tampinha azul, leite de magnésia. Pegou, colocou na colher e tomou. Quando ele tomou, ele falou: que troço ruim, que esse negócio aqui muito ruim. Começou a queimar ele. E minha mãe estava onde? No telefone. E está lá no telefone. Daqui a pouco meu pai passando mal, voltou: Lourdes do céu, o que eu tomei? O que eu tomei? E trouxe o remédio para ela, falou assim, pegou o remédio e falou assim: Paulo do céu. Ainda bem que era do céu. Era remédio para sarna. Você dá risada porque não foi você, né? Era remédio para sarna. Foi muito mal. Irmão, agora eu te pergunto: você acha que o meu pai alguma vez mais chegou perto daquele vidrinho de novo? Nunca mais. Agora esse exemplo é muito bom porque a gente vive caindo nas mesmas coisas, nas mesmas tristezas. Pastor, quebrei a cara de novo. No quê? Na mesma coisa. Mas irmão, você não aprendeu. Você não aprendeu que aquilo vai roubar a sua alegria. Essa situação está tirando a nossa paz. O apóstolo Paulo olha para tudo aquilo e fala: Deus tem um plano nisso, e eu não vou deixar mais que a amargura, que a tristeza invada o meu coração. E sabe, de dentro da prisão, foi muito legal o testemunho aqui hoje das nossas células, né? Temos outras células que começaram agora há pouco tempo. Quantos estão aqui nessa noite e começaram sua célula há pouco tempo? Deixa eu ver, erga a mão aí, olha aí quanta gente. Vamos aplaudir esse pessoal aí, erga bem alto aí, irmão. Glória a Deus, lá no fundo tem mais gente lá. Glória a Deus por você. Esse testemunho é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está dizendo: era isso que eu queria fazer, eu queria ter uma célula, eu queria pregar o evangelho, mas não posso, estou aqui preso. E ele senta um dia, e quando ele senta, de repente entra uma pessoa, porque a Bíblia diz que Nero colocou ele na prisão de segurança máxima, onde estavam os melhores soldados, tipo, como é que chama? O BOPE, só os caras monstro, sabe aqueles monstrão? Policial monstro mesmo. E aí ele fala assim, entrou um cara pela porta, e ele falou: quem é você? Ele falou assim: sou o soldado, a partir de hoje, a cada 4 horas vai ter um homem com você. E Paulo senta: vamos fazer o teatrinho de novo? Podemos fazer o teatrinho? Preciso de quatro homens. Homem, irmão, homem, tem homem e mulher, 4, olha ali, 1, 2, 3, 4, olha lá, fica na fila, aí Júnior, faz a filinha aí. O apóstolo Paulo está preso. Você precisa entender, porque a Bíblia é sensacional por causa disso. A gente lê alguns livros, algumas cartas bíblicas, e porque a gente não conhece tanto o contexto, a gente pensa assim: foi difícil, mas foi muito mais difícil. Então agora, além de estar numa prisão terrível, Nero ficou sabendo que de vez em quando Jesus libertava alguém das cadeias. Aí ele fala assim: não podemos correr esse risco, vamos colocar um cara com ele. Aí ele pega um soldado, e o soldado entra e fala assim: acorrenta esse soldado de elite no Paulo, e acorrentou nele. Aí Paulo senta e fala assim: meu Deus, eu queria pregar o evangelho, agora estou aqui. De repente Paulo fala: quem é você? Aí ele fala: qual é o seu nome? Júnior. Não, Júnior não é nome italiano, irmão. Como é que é o nome italiano, Léo? Luigi. Luigi. Luigi, tá agarrado, que não tem como. E Paulo fala assim: ô Luigi, eu queria ir ali, perto daquela parede ali. Aí o Luigi fala: não, mas nós estamos acorrentados, ele tem que ir. E Paulo começa a conversar com o Luigi. E aí de repente Paulo fala assim: peraí, eu queria pregar o evangelho para romano. Quanto tempo você vai ficar aqui? 4 horas. 4 horas. 4 horas? E depois? Vem outro, mais 4 horas. Mais 4 horas? Luigi do céu, senta aqui. Agora eu sei o que era mal, o que era terrível, Deus vai transformar em bênção. Luigi, eu preciso te contar uma história de um homem que viveu em Jerusalém. Você conhece Jerusalém? Eu vou te levar um dia lá. Jerusalém, ele viveu, entregou sua vida. E sabe o que ele fez? Um dia, os romanos colocaram ele numa cruz, e ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou para nos dar vida abundante. Você acredita que tudo que você fez de errado, tudo, se você aceitar Jesus, você pode ser perdoado? Sério? Tem muita coisa que você fez de errado? Bastante. Eu imagino. Então,
Se você aceitar Jesus de verdade, não César. César não pode perdoar os seus pecados, mas Jesus pode. Quer aceitar Jesus? Quanto tempo falta aí? 15 minutos? Dá tempo da gente orar. E Paulo orava com ele. E ele dizia: quer aceitar Jesus? Aí ele falava: quero. Eu quero. Então repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo eu te recebo como único como único e e suficiente Salvador Salvador para minha vida. para minha vida. Amém. Está batizado. Glória a Deus, está salvo. Luigi, até mais. Daqui a pouco vem outro, né? 4 horas o Luigi ficou comigo, saiu convertido. E lá vem Paulo, outro prisioneiro. Aquele ali também, né, não está muito parecendo elite isso aqui, mas vamos lá. Mas é um soldado. Tá tudo bem. Acorrentou o outro. Conhece o Luigi? Conhece? Qual é seu nome? Mário. É o Mário. Aí. O que aconteceu aí? Aqui, entrou um bandido aqui, está preso também com nós aqui, está atrapalhando. Pronto, irmão. Quanto tempo você vai ficar aqui também? 4 horas. 4 horas. Tudo de novo. No final da história, Paulo faz o quê? Quer aceitar Jesus? Com certeza. Ele perdoa todos os seus pecados, tudo que você fez de errado. Se você aceitar, não César não pode, mas Jesus pode. Quer aceitar? Ele fazia oração. O Mário falava: eu aceito. Amém. Paulo falava: meu irmão, e abraçava ele. E vai lá, vai logo, traz outro. E vai, tipo onça, né? Traz outro que eu vou pegar outro. E sobe agora aquele ali é quem? Deve ser lá, sei lá. Esse aí é Judas. Aqui. E chegou. E ele fala: quanto tempo você vai ficar aqui? 4 horas. 4 horas. Meu Deus, Senhor, obrigado. No final de tudo, o que acontecia? Oração. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Ele apaga todos os seus pecados. Você vai viver a vida eterna com Ele. E você vai ser agora um cristão. Você não vai ser só um romano, você vai ser um cristão. O Roma termina aqui. O cristão tem a vida eterna. Aí, aceita Jesus? Aceitou. Meu irmão, você agora nós somos irmão que sai. E era para matar ele, mas agora, e vem o último. Aquele é guarda-mirim. Estagiário. Ele vem, senta aqui. Quanto tempo você vai ficar aqui? 4 horas. 4 horas. Meu Deus, obrigado, Senhor. É a melhor prisão do mundo. E tal. E no final das contas, o que acontece? Oração. Aceita Jesus. Salvo. Dá um abraço, meu irmão. Ai, meu Deus, você é muito bom. Obrigado, Senhor. Vai lá. Durante 2 anos, Paulo ficou preso naquela prisão. Quantos soldados passaram, Jéssica? 4.380. 4.380. Paulo estava no pior momento. E sabe o que ele fez? Usou o pior momento para se tornar um avanço para o reino. Ele queria pregar para romanos. Ele queria abrir uma igreja em Roma. Fez de dentro da prisão. 4.380. Aí, no capítulo 4 de Filipenses, olha só o que acontece. Lá no finalzinho, os últimos versículos. Pode voltar mais um. Ao nosso Deus, a paz seja convosco. Ele está terminando a carta. E aí ele está mandando essa carta para Filipe, a igreja em Filipos, Filipenses. Aí ele fala, próximo, 21. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudação. Tantos os santos enviam saudação, especialmente os da casa de César. Aqui é o título, né? Mas o imperador é Nero. Irmãos, de alguma maneira, esses soldados que foram impactados por Paulo no pior momento dele, porque ele decidiu se alegrar, porque ele decidiu olhar para o Senhor, de alguma maneira, um testemunho de um desses soldados, chegou sabe aonde? Na casa do imperador. E agora, o imperador que queria matar ele, tem o seu reino dividido ao meio. O império acabou, porque Paulo decidiu na cadeia, eu vou me alegrar no Senhor, e vou me tornar uma ferramenta para o reino. Está lá, ó. Eu saúdo todos da guarda, mandam notícia para vocês, e os da casa de César. Irmãos, Paulo estava preso, e ele encontra motivação para ganhar perdidos.
enquanto a gente está se destruindo nas nossas limitações. Por quê? Porque as coisas que têm acontecido parecem que não vão cooperar para o bem. Eu estava me lembrando de um exemplo hoje, que é muito interessante, porque a gente convive na igreja com muita gente, com muitas circunstâncias, e eu me alegrei tanto, porque uma das pessoas que convive conosco, que faz parte da nossa igreja, conseguiu uma vaga em um local onde era improvável, mas essa pessoa passou por momentos tão difíceis, foram anos tão difíceis, mas ela decidiu se posicionar e permanecer no Senhor, decidiu que Jesus seria o centro da alegria dela, que Jesus seria escrever a história, e sabe, olhar para aquilo que se perdeu, não tem mais o peso. Por quê? Porque eu decidi me alegrar naquilo que Deus preparou para mim. Para terminar, Filipenses 1:21, fique de pé, eu quero terminar orando com você. Filipenses 1:21, Paulo vai dizer assim, põe o 20, só para me ver um contexto aqui. Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a coragem de sempre, independente das circunstâncias, eu continuo corajoso. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele vai dizer a frase que nós amamos recitar, mas presta atenção, vamos ler junto até a vírgula, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Paulo está dizendo, porque para mim o viver é, isso é o que você ouviu agora, isso é o que você leu agora, mas isso é o que o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Para mim o viver não são as coisas, para mim o viver não são as conquistas, para mim o viver não é o que dá certo, para mim não é o carro, não são as coisas, o dinheiro, para mim o viver é. Agora, você precisa responder essa pergunta hoje, porque a gente quer que Deus transforme cada situação na nossa vida, que parece que é a pior, em algo bom, sim ou não? Nós queremos que Deus transforme, Deus faz transformar esse mal em bem, Deus muda a minha história, mas o que Paulo está nos ensinando é, para que isso aconteça, o seu viver não podem ser coisas, pessoas, circunstâncias, pressões, o seu viver tem que ser Cristo. No que você tem gastado a sua vida? Qual é a parte da sua história que pode ser contada hoje, que você diz assim, eu estou gastando mais tempo nisso, eu estou gastando mais tempo para me preparar, eu estou gastando mais tempo para estudar, eu estou gastando mais tempo para me tornar a minha melhor versão, eu estou gastando mais tempo, Paulo está dizendo, para mim não, para mim o viver é Cristo, eu estou gastando tudo que eu tenho, para que Ele possa crescer em mim, e através do meu testemunho, que outras pessoas possam crer. Em cada capítulo do livro de Filipenses, Paulo trata uma área específica na vida cristã. Ele fala sobre pessoas que se levantam contra ele, ele fala sobre circunstâncias, ele fala sobre confusões dentro da igreja, mas no final de tudo, ele vai dizer, apesar de tudo que está acontecendo, decida se alegrar no Senhor, encontre a sua alegria nele. Eu quero orar com você, porque talvez você está dizendo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas não seja isso que seja a sua realidade. Você está vivendo para tentar alcançar sucesso em uma área, você está vivendo para tentar alcançar algo que você não teve, ou alguém tem, você também quer, está vivendo para tentar encontrar alegria, e nós caímos no erro, no maior erro que a vida cristã pode proporcionar, que é quando e então. Quando eu sair dessa prisão, então eu vou escrever as cartas. Paulo nunca teria escrito. Quando eu sair dessa prisão, então eu vou declarar
o meu amor por Cristo, Paulo nunca teria declarado. Quando o meu casamento dá certo, então eu vou servir. Quando eu não tiver mais depressão, ansiedade, então eu vou abrir a minha casa. Quando isso? Não, irmãos, não é quando, é agora. Jesus vai dizer: vem a hora, e já chegou. Agora, esse é o momento. Porque Deus pode pegar isso que está acontecendo, e se você deixar que Ele transforme, que Ele trabalhe em você, o pior erro pode se transformar no maior testemunho. Isso não quer dizer que Ele vai tirar, ou você não terá consequências dos atos, mas que com certeza você vai ter mais força para suportar o processo de Deus, da restauração, da cura, na sua casa, na sua família, na sua vida. Eu posso te dizer, por uma vivência própria, de que as coisas que acontecem nem sempre são boas. Nem sempre são boas. Eu digo para você que seria muito mais fácil se as coisas que aconteceram não tivessem acontecido. Seria muito mais simples se não tivesse acontecido nada. Mas aconteceu. A gente não pode deter isso. A gente não tem como evitar que aconteça. Mas sabe o que a gente pode evitar? É ficar magoado, frustrado. A gente pode evitar ser murmurador. A gente pode evitar ser inimigo da cruz de Cristo. Porque Paulo vai dizer assim: quando você não reage da maneira certa, você se torna inimigo da cruz. Pastor, eu inimigo da cruz? Claro. Alguém no mundo está olhando para você, e no momento de declarar, de mostrar sua fé, mostrar que você confia no Senhor, você desmorona. Você cai por terra, e todo mundo reconhece: espera aí, cadê a fé? Não é você que falava que não vivia pelo que via, mas pelo aquilo que cria. Não é você que dizia que Deus poderia. Espera aí, então Paulo fala: vocês estão correndo atrás das coisas erradas, e vão se tornando inimigo da cruz, porque a cruz é loucura, mas para nós é salvação. Então aquilo que Cristo fez, nos libertou. Parecia mal a cruz, mas ela foi bem para mim, para você, amém? Foi salvação para nós, nos alcançou. Então, qual é o grande segredo nessa noite, para se tornar alegre de verdade? É, apesar das circunstâncias, escolha estar alegre, escolha ser feliz. É uma luta diária, mas se você se posicionar no momento certo, Deus vai virar essa chave. Você vai falar: o que aconteceu? O que houve? Porque verdade é que as coisas difíceis aparecem de forma inesperada, não é verdade? Você fala: meu Deus, como que isso aconteceu? Como que eu cheguei nisso? A gente parece que não vê, mas quando Deus faz, é visível a ação dele na sua vida. É visível. Nós vamos olhando e vendo comportamentos, atitudes, uma visão profética, fazendo declarações. Eu serei um instrumento de cura. Eu não vou deixar o diabo transformar a minha história em uma história triste, frustrada, aonde as pessoas vão dizer: olha lá, olha o que aconteceu com ela, olha lá o que aconteceu com ele, aí ó, o que adiantou? Não, esse não vai ser o testemunho dos cristãos. Eu vou repetir: esse não vai ser o testemunho dos cristãos, esse não será o seu testemunho, essa não será a sua história. Deus ainda tem mais uma página na sua história, Deus ainda tem mais um ciclo, uma estação sobre a sua vida. Essa não é o fim, esse não é o pior daquilo que vai viver, experimentar no Senhor. Deus tem uma graça sobre isso, está chegando, é oportuno, e a gente vai poder dizer: para mim, o viver é Cristo, porque somente nele eu pude suportar as coisas que aconteceram, e Ele transformou em bem. Quero orar com você agora. Feche seus olhos aí onde você está. Em 5 minutos nós vamos para casa. Para quê? Para experimentar uma vida de alegria, uma vida plena, uma vida, sabe, singela, mas apropriada para um cristão. Apropriada para o cristão. Eu quero que você ore. Será que você não tem se alegrado porque Jesus perdoou os seus pecados?
Esfrega as suas mãos assim, ó. Ah, meu Deus, que coisa ruim que está acontecendo. Ah, Deus está me dando uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. Sabe, eu estava aqui hoje orando, e Deus falou para mim assim: Fábio, você quer mudar isso? Eu falei: eu quero mudar, Deus. Então Ele diz: ore por isso, clama a mim por essa situação, clama a mim, e eu vou te responder. Me busque. Sabe, aquilo me constrangeu tanto, porque eu falei: meu Deus, no que eu estou me tornando, querendo resolver, querendo eu dar decisões. Me ajuda a não tomar decisões precipitadas, me ajuda a não achar que eu posso resolver, me ajuda a não pensar que eu dou conta. Adão e Eva proporcionam a maldade que até hoje reina na humanidade, porque eles acharam: nós damos conta, vamos comer do fruto, nós damos conta, nós vamos aguentar, nós suportamos, e não suportaram. Jesus veio para consertar tudo isso. Hoje eu quero orar com você. Se você está experimentando talvez uma situação de crise, uma situação que você está se deixando se levar pelas circunstâncias, situação que talvez você está permitindo que pessoas roubem a sua alegria, talvez você está vivendo uma pressão terrena, pelas coisas temporais, pressionado para fazer, para construir, para ter. Talvez a ansiedade, meu Deus, como vai ser isso? A ansiedade faz a gente errar. Por isso o apóstolo Paulo, no mesmo livro, ele vai dizer: não andei ansiosos por coisa alguma, antes, colocai diante de Deus, em oração, súplicas e ações de graça, todos os seus desejos e vontades, e a paz de Deus que invade a nossa vida, mudará a sua mente e coração, e guardará você. Sabe, nós sejamos guardados pela paz de Deus, que nossa mente e coração sejam guardados por Ele, que nós não venhamos a errar, a falhar, mas que venhamos a viver uma vida plena nele, dizendo: eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, no tempo certo o Senhor vai transformar o meu pior pesadelo, a pior circunstância, em algo que vai produzir um grande testemunho na minha vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: se você não aprender a lidar com isso, isso vai roubar a sua alegria, vai tirar você de novo do lugar. Deus está testando de novo você, Deus está novamente te testando. Eu quero ver se ele aprendeu, eu quero ver se ela aprendeu, eu quero perceber se ele realmente tomou um posicionamento em mim, em acreditar que sou eu que faço acontecer, sou eu que estou escrevendo a história dele, dela. Então, muitas vezes a gente não passa no teste, por quê? Porque retrocede, porque age da mesma maneira que agia antes. Só mudar de lugar não muda o destino. Tem muita gente que saiu do mundo e veio para a igreja, mas continua com as mesmas atitudes. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A boa é que se você fez a transição e veio para Cristo, então sua vida foi transformada. E a ruim é que se você veio para Jesus, mas não permitiu ser transformado, você continua indo para o mesmo destino de antes, só mudou de lugar, só mudou de lugar. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite, de poder encontrar a alegria verdadeira, que não está em pessoas, coisas, lugares, circunstância, está nele. Alegrem-se no Senhor. Direi novamente: alegrem-se no Senhor, alegrem-se nele. Eu quero orar com você. Se você quer essa transição, se você quer que Deus haja com poder, decida olhar: peraí, isso não é o pior momento, é uma grande oportunidade. Esfrega suas mãozinhas e fala: se está difícil, é porque Deus tem um plano. Se está impossível, aos olhos humanos está impossível, esfrega as mãozinhas e diz:
Deus tem um plano. Deus tem um plano. Para o meu casamento, Deus tem um plano. Diga aí. Para a minha vida financeira, Deus tem um plano. Para a minha doença, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Para o meu pecado, Deus tem um plano. Eu quero mudança. Esfrega as suas mãos. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Se você quer transformar isso.